dar a nossa máxima atenção à inspiração que nos chega ao estudo da noite. O sol declinava no horizonte, derramando no infinito as tintas do crepúsculo. Imensos clarões de fogo pintavam em tons de ouro a bucólica paisagem do bairro do Morumbi. Suaves lufadas de vento acariciavam o veludo dos arvoredos, onde as cigarras cantavam em tons agudos, anunciando o verão. Ali, naquela paisagem bucólica, erguia-se soberbo aquele palacete em linhas clássicas francesas, cercado de belos, amplos e bem cuidados jardins. Ali vivia riquíssimo banqueiro de origem hebraica, viúvo, cultor ferrenho das tradições de Moisés, e sua única filha, herdeira exclusiva de seus imensos patrimônios. No quarto da moça, elegante, confortável, finamente mobiliado, Sara, diante do amplo espelho de cristal ciselado, dava os últimos retoques na aparência, preparando-se para sair. Ela era uma moça extremamente bela. Seus olhos azuis de veludo tinham a vivacidade dos felinos. Eram como dois pedaços de um céu de primavera, escrustados em delicado rosto redondo, de uma tez nacarada, encoberta por vasta cabeleira de ouro, cujos anéis decairiam graciosamente pelas espáduas bem torneadas. Seus lábios carnudos, rosados e sensuais, mais o escondiam dentes alvíssimos e encantadoramente regulares como um colar de pérolas. Satisfeita com a sua aparência, ela fez um trejeito matreiro para o espelho, tomou uma sacola de viagem, bateu a porta atrás dos passos e desceu a ampla escada de mármore de Carrara da mansão, atravessou a sua amada biblioteca e saiu por uma porta lateral do edifício, entre carramanchões e as aleias floridas. Atravessou os grandes jardins, mas não se endereçou ao portão principal da mansão, preferindo pequena portinhola oculta na ramagem, da qual tinha a chave, e Sara estava na rua. Ela estava dando passos importantes para a sua vida. Ela havia feito concessões ao namorado, temerárias para os hábitos da época, mas ela era maior de idade, e Olavo havia enfatizado que assumiria a responsabilidade dos seus atos. Viajariam para uma cidade remota, onde se casariam, montariam negócios. Ela levava consigo grande expressividade financeira, pequena fortuna em joias, suas joias pessoais, além de títulos bancários, talões de cheque. Estava cobertíssima, era maior de idade, fizera universidade no Brasil, doutorado no exterior. Olavo era recém-formado também, e por fim ela chegou ao ponto de encontro com um grande pensamento que o seu pai, eternamente ausente de casa, jamais aceitaria aquela união desigual no dinheiro, porque Sara era de uma das maiores fortunas de Latim América. E Olavo era um jovem de classe média.
Mas pior ainda era a diferença racial. Nesse ponto, o seu pai, em nenhuma hipótese, aceitaria uma união de sua filha judaica com um rapaz cristão de condição social modesta. Mas pensava ela, quem sabe, se o futuro nos trouxer filhos e ante os netos possamos reconquistar a amizade de meu pai e tudo voltar às boas. Olavo havia prometido enfaticamente que estaria no ponto de encontro 1 hora antes do combinado. Sara atrasara 30 minutos propositalmente, e a 1h30 ele deveria já estar no local de encontro, mas qual não foi a surpresa da moça ao chegar naquele local e não encontrar o seu pretendente? O que teria acontecido? Teria acontecido algum acidente, algum infortúnio? Olavo vivia sozinho com seu velho pai, que era sua única família. Teria aquele idoso tido algum problema de saúde? Cair a noite e o céu bordara-se de estrelas, e Sara temeu ficar na rua escura, portando valores de grande expressão. Voltou sobre os próprios passos e em rápidos minutos estava no seu quarto novamente. Mas o que teria acontecido? Então, ela pegou o telefone e ligou para a casa de Olavo. Atendeu a voz de um senhor idoso que lhe disse que Olavo havia viajado no dia anterior da véspera, muito afobadamente. Então Sara teve um verdadeiro impacto. O moço não assumira a responsabilidade dos seus atos e nem a promessa efetivada, que se casariam e montariam negócios em cidades distantes. Ela levava todo o numerário com essa finalidade, porque era uma moça extremamente rica. E aos poucos, da surpresa, Sara foi se transferindo para um ressentimento gravíssimo. Ela estava profundamente ferida na sua dignidade de mulher. Aquele moço aproveitara-se da sua ingenuidade, e Sara se encheu de rancor, de raiva, de ódio. Ela não era uma má pessoa, mas estava profundamente ferida. E foi neste pensamento de desforço que ela atraiu para si uma entidade ennoitada que dela se aproximou. Ele falou aos ouvidos: você quer se vingar? É simples. Do seu pai, que passa anos deixando-a sozinha em casa. Deste moço Dodivanas, que aproveitou da sua ingenuidade, da sua confiança. É simples. Suicide-se. Lance ao rosto do seu velho pai o seu corpo, para que ele sinta que você existe. Jogue a face do seu namorado, o seu corpo cadavérico, para que ele sinta na pele o que você está sentindo. Sara não era uma má pessoa, mas a revolta, o desgosto, o ressentimento, o espírito de vingança, foi o elo de união com aquele espírito nefasto. E como ela não tinha outra saída, outra alternativa, abriu a gaveta da sua escrivaninha de luxo e tirou 2 folhas de papel, 2 envelopes, e fez 2 cartas para o pai e para o namorado, vazadas no ressentimento, expressando a sua revolta. Lacrou as cartas, botou a do seu pai no escritório, e a de Olavo colocou no local de costume, onde o mordomo da mansão faria a expedição no momento apropriado. No depósito, conseguiu um pacote de um poderoso raticida, numa despensa, uma garrafa de refrigerante e um copo,
e dirigiu-se à sua amada biblioteca. Misturou os dois produtos no copo que borbulhava e sentou-se numa poltrona. Sara queria antegozar como seria a reação, especialmente de Olavo, ao receber a sua carta de que ela se suicidara em função do desprezo que sentira da sua pessoa. Mas Sara acomodou-se ali, queria antegozar aquelas ocorrências e começou a lembrar-se dos tempos de universidade, dos amigos, do curso de doutorado em Harvard. E começou a antegozar aquelas experiências, começou a lembrar-se da sua sinagoga, dos amigos, dos cultos aos domingos, começou a lembrar-se das histórias bíblicas e começou a lembrar-se dos salmos de Davi, que ela muito amava, e começou a declamar os salmos, especialmente o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, teu cajado me consola. E nesse sentimento de oração, Sara quebrou o vínculo com aquele espírito obsessor. E ela sentiu um relaxamento estranho, e aos poucos ela foi envolvida por uma espécie de um anestésico, e não poderia mais sequer movimentar um dedo. E viu entrar na biblioteca um jovem mancebo de sua raça, de belos olhos verdes, que para ela olhou muito entristecido, estendeu o braço, tirou da prateleira uma pequena brochura branca, incompatível com aquela biblioteca de tomos de luxo, encadernados a couro escuro, tachados a ouro. Não cabia uma brochura naquela prateleira, mas ele mostrou a capa para Sara, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, e abriu na pergunta 944 e fez ela ler a pergunta: o homem tem o direito de dispor de sua vida? Resposta: não, só Deus tem esse direito. E repôs o livro na prateleira, puxou Sara pela mão e ela se viu em duplicidade. Estava em pé, segurando a mão daquele jovem mancebo e adormecida profundamente na poltrona. Mas ele não deu maiores explicações, puxou-a pela mão, volitaram o espaço, cruzaram os céus de São Paulo e dirigiram-se à região interior do estado de São Paulo, até a cidade de Matão, e pousaram em frente a um pequeno prédio antigo, onde uma placa dizia: Centro Espírita Amantes da Pobreza. O prédio era cercado por uma milícia de antigos soldados egípcios, portando lança e escudo, mantendo a distância aqueles espíritos vagabundos da noite. Entraram. Uma sala à guisa de um pequeno auditório, umas 10 pessoas, mais sonadas do que concentradas, mas à frente uma grande mesa, 8 médios sentados em volta. À cabeceira, Caiba Schutel lia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os aflitos. Ao fundo, delã, feito de um material desconhecido dos homens, qual uma névoa fosforescente, e ao lado esquerdo 3 macas portavam espíritos suicidas, cuidados por enfermeiros pressurosos, espíritos em estado deplorável, sequelas assustadoras, semblantes particulares,
gemidos desconexos. Então Caibá autorizou que o primeiro espírito fosse trazido para a comunicação. Jovem senhora, sendo envolvida por aquela entidade, entumecera-se-lhe as têmporas, suor abundante banhava o seu rosto, o seu coração aos saltos, arquejavam os seus pulmões. Um clínico diria que aquela senhora estava tendo uma síncope cardíaca fulminante. E o espírito bradou: sofro, quero morrer. Caibá, calmamente: que sofres, meu irmão? Nós sabemos, mas morreremos sim. Nós somos a obra de Deus, do Criador infinito, e levamos o cunho da imortalidade. Então Caibá fez uma prece muito sentida ao alto, pedindo o socorro das esferas espirituais superiores àquele irmão que sofria. Do teto começaram a cair algo parecido como pequenas pétalas de flores fluídicas, atingindo os presentes, especialmente aquele doente que sofria muito, e ele sentiu um grande alívio. E Caibá lhe dirigiu a palavra: dê graças a Deus, meu irmão. Não posso. Dê graças a Deus, meu irmão. Não posso. E bateu forte na mesa. O sofredor foi afastado e os outros dois espíritos foram socorridos da mesma forma. Terminada esta primeira parte dos trabalhos, eis que o telão se ilumina e dele sai uma pulcra entidade, uma mulher linda, envolta no brilhante halo de luz, mostrando a sua superioridade espiritual. E Sara logo reconheceu o espírito de sua mãe, que dela se aproximou e a afagou os cabelos. Sara beijava aquelas mãos safirinas formadas de luz. E ela disse: minha filha, Jesus nos concedeu um minuto para que eu interrompesse os meus trabalhos, para vir lhe trazer um conforto. Porque você, minha filha, teve de tudo. E na hora que a vida lhe chama para uma experiência física, você quer desertar. Perdão, mamãe. E Sara chorava a cantos. A entidade beijou-a na face, afagou-a, afastou-se, foi até o telão e desapareceu. O acompanhante da moça tomou-a pela mão e folhearam para regiões distantes, que foram ficando cada vez mais tenebrosas e escuras, e pousaram numa pequena elevação do terreno. Não fosse o magnetismo poderoso do seu jovem acompanhante, e Sara teria enlouquecido instantaneamente. Tais as cenas que se desdobravam naquela região, que era formada de cavernas sinistras e vales profundos, a que as sombras presidiam, vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno, absoluta ausência de quaisquer paisagens confortativas. O ar era gélido, mais cáustico que a cinza e a cal. O chão era pútrido, lamacento, como se feito de matérias orgânicas em decomposição. Não se sabia se era dia, se era noite, perdia-se a noção do tempo. Aquilo era a cova ominosa do horror, caverna do sofrimento, que Dante Alighieri só havia deslumbrado o portal. Cavernas sinistras, no interior das quais uivavam espíritos que foram homens, mas que se lançaram à morte pelas tretas do suicídio. Eram quais maltas de chacais danados, a emitir a blasfêmia sintosa. Mas, meus irmãos, as dores descomunais não se descrevem, sentem-se em seu acúlio titânico.
E aqueles espíritos, como se mirassem em espelhos, viam seus corpos em decomposição no cemitério, e doía-lhes profundamente as picadas dos vermes que lhes consumiam os despojos. Sofrimentos colossais que viam se juntar aqueles gerados pela forma como pretenderam destruir a própria vida. Aqui era o ranger de carnes, o quebrar de ossos sobre as rodas terríveis de um comboio ferroviário. Ali era o estourar de crânios com balas assassinas. Mais adiante era a corrida louca de mulheres que tentaram extinguir a vida através do incêndio das vestes. O vale dos leprosos, da antiga Jerusalém, que era considerado o último degrau da abjeção humana, em função das leis férreas da época, seria uma estância de férias, uma colônia de repouso, se comparado às regiões que nos tentamos dar contas nessa noite, como se isso fosse possível. Os homens não conhecem essas regiões, então não criaram palavras para defini-las. Lá, no Vale dos Leprosos, os condenados formavam a sua sociedade, davam-se amizades, prestavam-se favores, os de sexos opostos chegavam a se amar. E naqueles dias de sol, eles poderiam ver as bandos de andorinhas e de pombos que voavam sobre as campinas, e quando chegava a primavera, a natureza se cobria de flores e de cores e de perfumes, trazendo confortos àqueles pulmões cansados. E nas noites de plenilúnio, a lua cheia derramava tons prateados sobre a natureza, encantando aqueles corações. E nas noites escuras, lá do infinito, as constelações, na sua linguagem enigmática, pareciam dizer que vale a pena a luta nos mundos físicos para a vitória do espírito. Então aqueles condenados adormeciam e sonhavam que eram felizes. Mas nas regiões depois do suicídio que vos tentamos dar conta nesta noite, nada disso existe. Ali é a chicotada cruel do destino vingador, é a dentada triturante dos remorsos infames. Não há sol, não há lua, não há paz, não há amizade. O que há é a fome, é a sede, é o cansaço, é a insônia, é mil necessidades martirizantes. Aquilo ali é o choro e o ranger de dentes nas trevas exteriores da sábia advertência do sábio mestre de Nazaré. Sara despertou na biblioteca, estava suada, cabelo em desalinho. O que teria acontecido? Ela teria sonhado? Não é possível. Aquelas cenas estavam muito vivas em sua mente para ser apenas um sonho. Ela viu aquele copo ainda espumante, teve dele horror, jogou numa pia próxima, lavou, guardou, lembrou-se das cartas, recolheu, rasgou, destruiu. E como tirar a dúvida? E ela lembrou-se do livro dos Espíritos. Ele era a chave de todo o mistério. Lá foi ela, naquela biblioteca de altíssimo luxo, de família riquíssima, e lá estava, em meio àqueles tomos em verde escuro, cor de musgo, aquela brochurinha. Ela tirou e disse: meu Deus, apertou aquele livro contra o peito. Meu Deus, este livro salvou a minha vida. Sara subiu para o seu quarto, tomou um banho bem gostoso, enrolou a sua vasta cabeleira de ouro numa toalha como um turbante,
vestiu um luxuoso robe de seda branca, sentou-se numa poltrona de veludo, pegou o livro dos Espíritos e começou a ler. Abriu Prolegômenos, que quer dizer introdução longa a uma ciência. Ele leu a pergunta número 1, o que é Deus? Deus, resposta, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E continuou lendo, até alta hora da noite, e acabou adormecendo. O dia amanhecera risonho e o sol entrava pela janela. Sara levantou-se, trocou de roupa e foi para a cidade. Procurou o principal jornal e publicou um anúncio: você vai suicidar-se? Antes ligue para mim, telefone tal, Sara. E voltou para casa para continuar a leitura do livro dos Espíritos. No dia seguinte, o anúncio de Sara estava em toda parte, inclusive na mesa de diretoria de grande instituição espírita no centro de São Paulo. E os diretores decidiram: esta moça merece o apoio dos espíritas. Então encarregaram uma senhora diretora para que ela, como mulher, ligasse para Sara e apresentasse a solidariedade espírita, a sua cruzada contra o suicídio. E a senhora ligou, Sara atendeu, ela explicou quem era. Quando a senhorita tiver um tempinho, vem nos fazer uma visita. Mas Sara era muito ostensiva. Mas por que um dia? Por que não agora? Bateu o telefone, uma hora depois, Sara entrava no gabinete de diretoria da instituição e durante um par de horas, uma bela conversa esclarecedora. E a senhora explicou os fenômenos de transporte mediúnico, única explicação para que aquele livro estivesse na sua biblioteca. A senhora deu mais 4 livros da casa e ela passou a ter o Pentateuco kardeciano em mãos. E Sara passou, entre o seu trabalho contra o suicídio e a frequentar a instituição espírita nas suas reuniões de domingo às 10 horas da manhã. E um belo dia ela saiu da instituição espírita. Sara era uma moça rica, mas de hábitos simples, pegou um ônibus e no ponto seguinte entrou um jovem simpático, bem vestido, e o ônibus estava cheio e só havia um lugar ao lado de Sara. A senhorita permite que eu me sente? E Sara permitiu que o rapaz sentasse com um sorriso. Mas um livro filosófico, e começou a explicar ao moço como alguém proíbe a leitura de um livro sem o conhecer. Então o rapaz ficou perplexo, uma loura inteligente. E Sara pediu licença, deu o sinal do ônibus: olha, eu vou saltar no próximo ponto, o papo está muito agradável. O rapaz disse: mas a senhorita permite que eu salte também? Perfeitamente. Então, naquela praça pública, durante um par de horas, ficaram lá Jonas e Sara trocando ideias. Quando Sara se despediu, ele pediu licença para voltarem a continuar o papo. E a verdade é que uma vez por semana lá estava o par de pombinhos trocando confidências. E Jonas estava profundamente apaixonado por Sara. Era um passado que voltava naquela bela diva. Ele então a pediu em namoro. Mas Sara, antes da minha resposta,
Eu quero lhe dizer tudo o que me aconteceu. Ele contou toda a sua história, nua e cruamente. Mas Jonas havia sido educado na América do Norte, onde à época os costumes eram diferentes da América Latina da época. Então não houve nenhum problema. E Jonas agora estava compromissado com Sara, era preciso encarar a sua família. Então ele marcou uma entrevista com os pais. Pai, minha mãe, eu estou namorando uma moça. O pai falou, deve ser uma das belas jovens da nossa igreja. Não, pai, ela não era. Mas não tem importância, ela virasse. Não virava. Por que não virava? Porque ela é judia. Meu filho, com tantas belas moças, você vai namorar uma judia. Foi, papai. E tem mais. Além de judia, ela é espírita. Aí não, os pais desmaiaram, tiveram convulsão, assim, taquicardia. Né? Mas pai é pai, mãe é mãe. Eles compreenderam que era necessário dar a liberdade do filho. Então entregaram a chave de um pequeno apartamento no centro de São Paulo. E Jonas para lá se mudou. Como era um rapaz muito culto, facilmente arranjou emprego numa empresa multinacional. E passou a dividir a sua vida entre o trabalho profissional, entre o estudo das obras espíritas e o namoro com a senhorita Sara. E frequentava a instituição espírita, mas ele sentiu um desconforto, porque ele era um moço acostumado às suas pregações evangélicas na sua igreja, e ficar no centro espírita como um simples espectador não lhe agradava. Então, por sugestão de Sara, procuraram o diretor de doutrina, que era um velhinho simpático, embora trouxesse um certo ar de tristeza. E combinaram que Jonas faria a sua primeira conferência espírita e selecionaram o tema perdão. E Jonas pediu um ano para estudar, do Gênesis ao Apocalipse, tudo aquilo que falasse sobre o perdão. Iam correndo os meses, Jonas formando o seu dossiê, até a chegada do dia da sua primeira conferência espírita. O dia amanhecera risonho, o sol estuante, mas depois das 2 da tarde começou um vento estranho, o céu foi escurecendo e lá para o fim da tarde caiu uma chuva. Como há muito no Cibi, em São Paulo, os raios cruzavam o céu, os trovões estouravam no infinito e a chuva fez das ruas de São Paulo verdadeiros rios. Faltou luz. Jonas desceu os 6 andares do seu pequeno prédio, o porteiro lhe deu um saco plástico, onde ele guardou o seu dossiê e encarou a chuva. Foi pulando as corredeiras, as poças, esgueirando-se pelas marquises das lojas, até chegar na instituição espírita. Ali estava apenas uma porta aberta, lá dentro, escuridão plena, e não havia uma viva alma, a não ser o diretor de doutrina, que estava lá na tribuna com 2 velas acesas, esperando por nós. Jonas chegou e disse, pois é, vamos ter que adiar, não é isso? Não tem ninguém. Disse, não, meu filho. Em espiritismo é assim. Nós falamos para 100 mil ou para uma pessoa só, mas falamos dentro da programação prevista. Então o diretor fez a prece de início da reunião e passou a palavra a Jonas, que começou a falar para um auditório vazio. Isso. Entra uma jovem senhora, toda molhada de capa, senta-se na primeira fila, molha tudo, e ela fica ouvindo Jonas falar, muito emocionada, presa ao seu discurso. E Jonas falou magnificamente sobre o perdão. Quando ele terminou, a senhora estava num estado de emoção muito grande. Ergueu-se, pediu licença e deu um abraço molhado em Jonas. Disse, olha, meu senhor, eu sou filha de uma família cristã, e como eu fui esquecer de perdoar? Eu sou casada, vivo na miséria, temos 4 filhos, e eu descobri onde o meu marido se encontra com a sua amante.
Deixei 4 mamadeiras com veneno em casa e vim para matar os 2. E depois das mamadeiras com meus filhos pequenos, e por fim dar um tiro na cabeça e acabar com esta vida inútil. E tirou do bolso da capa um revólver carregado como prova de que falava a verdade. Mas eu vinha passando aqui, fui me defender da chuva, entrei numa porta aberta e vi um moço falando com o auditório vazio. Meu Deus, o que está acontecendo? E sentei para ouvir. Lá fora a chuva tinha passado. Nos minutos seguintes, lá iam pela rua Jonas, o diretor de doutrina e aquela senhora infeliz. Chegaram a um prédiozinho, uma cabeça de porco, quase caindo aos pedaços, subiram por uma escada rangente, entraram no apartamento da senhora, pobreza extrema. Enquanto Jonas, sentado num pedaço de poltrona, conversava com a senhora, o diretor de doutrina foi lá dentro, achou as mamadeiras, derramou tudo, lavou, guardou. E quando ele voltou para a sala, eis que a porta se abre e entra o dono da casa, banhado em lágrimas, e se lança aos pés da esposa pedindo perdão. E ela respondeu: meu filho, você chegou em boa hora, porque hoje eu fiz o meu curso de mestrado, de doutorado, de PhD em perdão. Então vai pedir perdão. Hoje você vai ter todo o perdão que você quiser. Então o diretor de doutrina disse: meu amigo, aproveita a oportunidade. Eu vou lhe contar como eu encontrei as riquezas espirituais através da dor. Eu sou viúvo. Eu tinha um único filho que era a minha vida. E um dia meu filho chegou em casa nervoso, aflito, fez a mala, pegou o carro e viajou e disse que mandaria notícias. No dia seguinte ele com uma moça, querendo falar com meu filho, e eu expliquei que ele tinha viajado na véspera. A moça não gostou nem um pouquinho e desligou o telefone. Horas depois, toca o telefone de novo e era um médico de um hospital de uma cidade muito distante, dizendo que meu filho tinha sofrido um grave acidente de automóvel na estrada e que eu fosse urgente, porque ele estava vivendo os seus últimos minutos de vida. Eu saí desesperado, cheguei naquela cidade, o médico me levou ao UTI e eu vi que a situação do meu filho era para lá de desesperadora. Abracei-o e ele disse: papai, procure em São Paulo, papai, uma moça de nome Sara e pede perdão a ela por mim, meu pai. Eu faltei com um compromisso, meu pai, e a minha alma não terá paz se ela não me perdoar. Foi a última coisa que ele disse. Fecharam-se os olhos inexoravelmente e ele faleceu. O enterro foi ali naquela cidadezinha mesmo, e eu voltei para São Paulo com um poeral enterrado no coração. Isso eu pensava por ter com a vida, e um amigo me vendo nessa situação me convidou para ir assistir uma palestra no centro espírita, para tomar paz, me emprestou livros, me deu uma grande assistência, e aos poucos eu fui me reequilibrando. A minha vida foi voltando ao seu normal. Um raio tivesse caído na cabeça de Jonas, não produzia efeito maior. Então aquele velhinho era o pai de Olavo, que já estava morto. Então se Sara tivesse se suicidado, não teria adiantado de nada, porque Olavo já tinha falecido. Jonas então abraçou o bom velhinho e disse: olha, meu pai, não se passará nem uma hora, eu só terá aqui a Sara, a qual seu filho quer pedir perdão. E saiu. 40 minutos depois, volta Jonas, com Sara ao lado, que já estava ciente de tudo. Então o velhinho, ao ver aquela moça tão bonita, compreendeu logo por que seu filho tinha se perdido. Então fez menção de se lhe lançar aos pés para pedir perdão em nome do seu filho, mas ela, como espírita, não permitiu. O fez levantar-se e disse: meu pai,
Em matéria de sexo, quem pode atirar a primeira pedra neste mundo? A senhora serviu um cafezinho simples em copos mal arranjados. Jonas, para mudar o ambiente, fez um belo discurso e pediu aos presentes a mão de Sara em casamento. Já não era sem dele, disse a moça. Semanas depois, no cartório, Sara e Jonas assinavam a certidão de casamento. Convidados, os pais de Jonas e o pai de Sara não compareceram. Mais tarde estava aquele casal amigo, recuperado, moralmente felizes, e aquele bom velhinho para assinarem como testemunha. Um ano depois, Sara dava à luz a um lindo menino, que o casal fez questão de dar o nome de Onã. E aos domingos, às 10 horas da manhã, no centro espírita, lá estava Jonas, Sara com o Olavinho no colo, o casal amigo e os 4 filhos, para ouvir aquele diretor de doutrina versar sobre as prédicas do Cristo. E Olavinho no colo de Sara estendia os bracinhos, como a dizer: papai, aqui estou eu de novo, para nos amarmos e sermos felizes. Ah, bendita lei da reencarnação, que nos permite pagar os nossos débitos tenebrosos em múltiplas existências, através da misericórdia divina. Ah, bendita doutrina dos Espíritos, que ilumina o nosso entendimento, a nos deixar o coração em felicidade, o cérebro dinamizado para errarmos cada vez menos e dedicarmos a nossa vida à edificação de um mundo melhor. Que Jesus, meus irmãos, nos abençoe nesta noite, nos dê a sua paz, e que assim seja.